conceito bíblico de maldição é diferente do conceito popular. Porque o conceito popular de maldição é sobre isso, né, mesmo? Porque se eu já quebrei o jejum, mas é uma coisa eu me responsabilizei. Falei, Senhor, perdoa que eu quebrei. Vou fazer mais um dia. E faço um dia a mais ou me responsabilizo de alguma forma. Porque eu não posso simplesmente quebrar e achar que não tem consequência no mundo espiritual a minha palavra diante de Deus e dos homens, ainda que sem querer, porque não teve a motivação. Mas mesmo não tendo a motivação, eu entendo que é a santidade de Deus, o que é um compromisso da palavra, e eu vou e falo, vou fazer mais um dia, e faço um dia a mais ou dois, ou dependendo até do jejum, eu renovo ele de alguma forma, porque eu entendo o quanto é importante meu vínculo de santidade. Uma coisa que eu sempre acho interessante esclarecer, né, o público, porque existe um conceito bíblico sobre maldição e um conceito popular. Não, explica. E às vezes o conceito, às vezes no discurso, quando nós pregamos, né, acho que todo pastor já pregou Deuteronômio, né, quando fala das bênçãos e das maldições, o conceito bíblico de maldição é diferente do conceito popular, porque o conceito popular de maldição é como se a maldição fosse uma espécie de encantamento ou de imprecação mágica. Eu faço uma determinada coisa e aí um poder místico se apodera sobre mim, algo nunca mais vai dar certo na minha vida, por exemplo. Enfim, é o conceito popular de maldição. O conceito bíblico de maldição é a advertência de Deus sobre a consequência do pecado. É diferente de um encantamento. E às vezes, quando nós estamos pregando sobre maldição, dependendo do contexto, eu já vi muita gente pregar sobre maldição no sentido vulgar, popular. No sentido, vamos dizer assim, pagão, e não no conceito bíblico de maldição, que é a advertência de Deus sobre as consequências advindas da prática do pecado, da degeneração social, porque Deus também tinha muito essa preocupação com relação ao povo de Israel enquanto sociedade, né? E advertia sobre a degeneração da sociedade judaica por causa dos hábitos e dos pecados coletivos que iam se reproduzir em cultura e em práticas de sociedade mesmo. A gente vê isso muito comum no Brasil também, né? Nos nossos dias. Então é muito importante fazer essa distinção. A maldição, segundo o conceito bíblico, a maldição que nós tratamos a partir do texto bíblico, é a advertência de Deus sobre consequência do pecado e da degeneração social. Não é o conceito pagão e vulgar de que determinadas ações produzem sobre as pessoas um certo tipo de encantamento. Isso é importante também. Bispo G, deixa eu só fazer, como eu fiz uma colocação para ele, me permita fazer uma para você. Dentro disso que o pastor Tiago Alicerce falou, o senhor não acha que essa pregação popular de maldição dos púlpitos é uma forma de manipular o povo e, de fato, prender ao povo uma determinada atitude? Por exemplo, se você quebrar o voto, ou você sair, você votou que seria fiel aqui na nossa igreja, se sair você vai ser amaldiçoado. Se você não entregar tanto de dinheiro, você vai ser amaldiçoado. Isso não descaracteriza a graça de Deus? E aí Jesus já comenta, e eu não pergunto mais. Assim, no contexto que você está colocando, sem dúvida. Mas eu, por exemplo, a responsabilidade que eu tenho no altar, eu não posso também desprezar que aquilo que eu falo diante de Deus é algo vão, por causa da graça. Então, eu vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos que eu acho que são os mais importantes da Bíblia, até pelo fato de não ser alguém simplesmente, ou alguém que siga a lei, um sacerdote, um fariseu, mas é o próprio Salomão que recebeu a sabedoria de Deus. Então, em Provérbios 20, 25, ele diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então vejam aqui que Salomão deixa a seriedade de você, de repente, consagrar algo a Deus, e nós estamos falando, eu já falei do altar sobre esse outro versículo aqui, mas numa atitude não de cobrança das pessoas para elas cumprirem o voto, mas da importância de nós entendermos o que é a santidade de Deus e que o diabo não brinca. Se o que passar do sim, sim, não, não é de procedência maligna, eu não posso habilitar no mundo espiritual, como foi colocado dessa maldição. O diabo se habilita na legalidade. Nós não podemos desprezar o lado que podem até algumas pessoas entender dessa maneira, que é o profano. Mas o profano, as coisas do inimigo, elas existem. Eclesiastes 5:13 assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes de cumpri-lo, porque não se agrada de tolos.
cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então nós vemos aqui dois conceitos de um homem que, pelo que eu entendo, recebeu a sabedoria de Deus. E que ele sabe a santidade daquilo que a gente fala diante do Senhor. Eu já usei esse de Eclesiastes, porque eu percebi que algumas pessoas que haviam feito o voto simplesmente negligenciavam. E a gente não pode, não como uma pressão para que cumpra, mas como uma advertência. Aqui nós vemos uma advertência de alguém que recebeu de Deus sabedoria e que entende o quanto é santo o nosso falar diante de Deus. E aí, pastor Tiago Alicerce? A questão é a seguinte, né? A gente pode, às vezes, se nós não olharmos para o Antigo Testamento com as lentes do Evangelho, da Nova Aliança, a gente pode acabar, às vezes, criando uma religião que não é cristã, né? Que não é neotestamentária, não é apostólica. Isso é muito comum, né? Nos dias de hoje, existem... Gente, só para algum celular de vocês... É o meu aqui que está vibrando. Você tirar uma vibração, porque aí eu estou ouvindo aqui no fone. Desculpa, pastor Tiago, manda lá. E aí, a gente acaba, às vezes, ensinando para o povo que o povo deve ficar fazendo votos. Por exemplo, voto financeiro. Isso é uma coisa que não existe para a igreja de Cristo, né? Agora, por exemplo, eu fiz o voto do casamento. Prometi que a Deus e a minha esposa que eu levaria esse casamento até o fim, que eu seria fiel à minha esposa. Então, isso é um voto que é válido para nós hoje. Então, há votos, é um outro ponto importante dessa discussão. Existem votos que são válidos para nós hoje. Muitos votos não são válidos mais. Então, às vezes, em algumas igrejas... Por exemplo, eu fazer um voto assim, olha, se digamos que eu estou em desespero financeiro, e eu chego na igreja e pego o meu salário, de um emprego novo, e digo, eu vou colocar esse salário na igreja e Deus vai me abençoar. Ninguém te pediu, você fez porque quis. Fiz porque quis. Fiz porque quis. Eu não entendo... Você não foi induzido. Não fui induzido. Porque se foi induzido, além de ser pecado, pode ser crime. Sim. Mas se você não foi induzido, isso não vale. Para mim é um voto. Eu acredito que se a pessoa faz o voto por uma questão de integridade e honestidade, é uma questão até pessoal. Se eu fizesse algo, eu não faria algo assim, mas se eu fizesse, eu tentaria cumprir, porque afinal eu fiz. Exatamente. Porém, ninguém, olhando o Novo Testamento, olhando a doutrina apostólica, olhando o Evangelho de Jesus, deveria entender que esse tipo de voto é válido.